E quando o frio que chega até nós, não é apenas a questão do frio climático, temperatura ou algo do tipo. E quando é a frieza dos seres humanos que entram no nosso carro e tratam a gente que nem lixo, só porque eles estão apenas preocupados com o trabalho que eles querem que a gente exerça, o serviço que a gente preste, mas não demonstra nenhum tipo de educação, delicadeza, empatia ou o que for. Salve, salve geral, Motora de Pecador na área. É o segundo vídeo dessa semana falando sobre sol. Tá um solzinho aqui agora, mas bem mequetrefe, tá? Tô com a sensação agora de 16 graus. Tá dizendo que tá 17, 18, mas 16 graus, próxima hora do almoço. Geralmente já era pra estar um pouquinho mais quente. E agora tá um pouquinho frio ainda, mas é porque é uma época um pouco mais fria de inverno ou algo parecido. Vamos lá! Ó, vocês sabem que eu falo bastante que essa nossa dura realidade tem mais a ver com o trato ou distrato da outra pessoa, seja no trânsito, na rua, ou seja dentro do carro, do que propriamente o cansaço com o corpo, o estresse, as plataformas que não pagam talvez tão bem, os impostos que as cidades cobram e todas as outras demais coisitas que atrapalham a nossa vida enquanto trabalhadores autônomos, já diria Didi Mocó, Sorrisal e o resto eu não vou lembrar. Ó, vamos lá, estamos numa época de frio, estamos numa época onde um clima, ele não está mais ameno, o clima está derrubado de fato, o clima caiu, teve aí, falando aqui da região sudeste, de uns 2 meses para cá a gente teve umas 2, 3 ondas de frio, um negócio bem pesado para quem tem problema que não pode ficar passando muito frio, hipotermia e coisas e tal. Mas agora essa última onda de frio já tá perdurando aí, já tem acho que mais de uma semana, bem mais de uma semana, porque São Paulo é uma maluquice, tá? Se porventura você não é de São Paulo, não conhece aqui, não sabe como funcionam as coisas, olha, deixa eu te falar uma parada. São Paulo nós temos geralmente no mesmo dia as 4 estações, tá? Sabe aquela ideologia do tira casaco, bota casaco que a gente viu no filme Karate Kid? Geralmente é o que acontece durante o dia para quem vive em São Paulo. Tá, vamos lá. Só que como eu comentei, já tem alguns dias, pouco mais de uma semana, que tem persistido o frio, o solzinho vem pra enganar. Se eu começar a suar aqui, é porque aí já é a lei de Murphy, do tipo, o cara tá falando uma coisa e tá sendo contrariado pela própria realidade. Mas faz parte, isso acontece, não tem muito para onde correr. Ó, mas dado todo esse preâmbulo da questão climática, que de fato tá meio frio nesses últimos dias, o que me pega, e é o que eu estava falando minutos atrás, é o trato e, de fato, o fato da gente ter que se relacionar com outros seres humanos, com outras pessoas, e agora nós vamos falar aqui dentro do carro, me parece, às vezes, que é mais problemático, que é mais perigoso, que é mais ruim, nossa, mais ruim, nossa senhora dos evangélicos, que é pior, é muito pior do que qualquer outra coisa, né? Só que assim, não dá pra gente desconsiderar o fato de que lidar com pessoas todo santo dia é uma parada que não é nada confortável. E aqui eu quero falar, nesse dia, aproveitando sobre o frio, sobre o clima, sobre o quão desconfortável para algumas pessoas está sendo, eu queria te dizer o quanto é desconfortável a gente lidar com o ser humano de um modo geral. Eu já comentei isso algumas outras vezes, principalmente sobre o povo brasileiro, que é um povo de merda. Mas o quanto que a frieza humana também não é algo que deixa a gente desconfortável. Eu já comuniquei, eu já falei, eu já me expressei de várias vezes, em várias formas, com vocês aqui inclusive, que eu falo pra caramba, não à toa, se eu não falasse eu não teria condições e coragem de ter aberto esse canal nas mais variadas plataformas. Eu acho, no meu humilde modo de ver, que eu me relaciono bem, que eu sou aberto ao público e coisa e tal.
Mas isso não quer dizer que eu sou totalmente sentimental. E nossa, o Motora tá gravando esse vídeo porque ele é sentimental. Ele deve ter levado uns fora, deve ter levado algumas comida de rabo de passageiro. E aí tá meio tristonho, querendo compartilhar da sua tristeza. Hashtag #chateado. E por isso que ele tá gravando esse vídeo, por isso que ele tá demonstrando que, meu Deus do céu, como eu sou triste, como é ruim, me senti, meu Deus do céu, fui ofendido, não falei um bom dia e a pessoa não respondeu, fui cortês com ela e ela não foi a mesma coisa comigo. Não diz respeito ao fato de eu ser sentimentalmente abalado. Mas existem algumas coisas que, bem, eu falo pra caramba, vocês já me ouviram falar em vários vídeos sobre bom senso, educação, cortesia, você ser empático, você prestar atenção. Eu, quando pegava muito os aplicativos como passageiro, como usuário, eu era meio bobão, sabe? Sentava aqui na frente, coisa que vocês sabem que eu não deixo ninguém sentar aqui na frente, eu só levo atrás. E ficava aquelas velhas e baboseiras perguntas, pô, Motora, quanto tempo? Vai chover, não sei o que e tal. Eu conversava bastante, eu acho que eu falo bastante, isso tem um certo... tem a ver com a minha personalidade, coisa e tal, e beleza. Só que quando a gente passa pro lado de cá, a gente começa a perceber que algumas coisinhas, são desnecessárias, sabe? São descabidas, são até intrusivas e invasivas. Mas o oposto, que geralmente é bem polar e bem diametralmente distante disso que eu tô falando, é o passageiro mal educado, é a frieza no tato, no contato e no trato que a gente tem. Vamos lá. Cara, se eu falo bom dia pra absolutamente todo mundo que entra no meu carro. Minto. Não falo pra todo mundo bom dia, não. Às vezes eu falo boa tarde, boa noite. Que brincadeira mais bosta, que piada mais bosta que eu soltei agora. Mas tudo pra dizer que eu me preocupo, de verdade, em, cara, ser minimamente educado. Era o que eu tava falando, quando eu era passageiro, sentava na frente, ficava com uns papos assim. Hoje eu sou assim, a pessoa quer falar, eu falo, meio que me dosando, porque já teve vezes que eu me lasquei, fui querer expor a minha opinião e a pessoa ficou zangada e logo depois subiu uma estrelinha. Se a pessoa quer ficar quieta, eu não falo nada. Eu não estou com um carro Comfort no momento, então o cara não tem muito da opção de selecionar que ele quer ou não conversa, que ele quer ou não temperatura fria, isso falando, né, sobre ar-condicionado, mas eu costumo, não é nem agir, é reagir de acordo com o perfil do tipo de passageiro que me parece, pelos poucos minutos que ele tá dentro do meu carro, que eu consigo identificar. Pois é, às vezes a gente costuma ser meio que, psicólogo, a gente meio que analisa como fala, como senta, como que fica olhando no retrovisor aqui pra ver qual é o tipo de reação do passageiro, mas é complicado pra caramba, cara, quando o passageiro é mal educado, quando você fala bom dia e ele não responde, não que eu fique chateado, fico puto, eu antes recriminava, dentre algumas situações, uma das era, eu via motorista, não fui com a cara do passageiro, dava uma estrelinha mesmo, mas, bem, os próprios aplicativos têm algumas discriminações onde você coloca lá que você pode descrever que o passageiro foi mal educado, que ele foi intransigente, que ele foi inconveniente ou incômodo. Então, não é muito assim, fora da caixa, pensar que, cara, puta merda, custa pelo menos... Cara, é gente que mal olha... Não é que é mal olha na nossa cara, vamos lá, eu não tô numa posição de ficar olhando aqui, mas, mano, muita gente entra no carro sem nem saber se de fato é o carro. Se eu não falo bom dia, boa tarde, boa noite, seguido do nome da pessoa, ela vai entrar e ela pode até errar, como já aconteceu umas 2 ou 3 vezes, poucas, porque geralmente eu faço isso, dou bom dia, boa tarde, boa noite e o nome da pessoa, pra ela saber que ela tá no carro certo ou se ela tá no carro errado. Mas a frieza, e principalmente falando sobre regiões metropolitanas como a de São Paulo, tá todo mundo com pressa. Tá todo mundo totalmente... E sem contar isso aqui, ó. Isso aqui é um problema, ó. O cara com o celular, a pessoa com o celular, as crianças com o celular e não estão nem prestando atenção. Alguns até às vezes reclamam que, se eu tivesse visto que você ia por esse caminho, eu tinha falado, dá vontade de falar, também é essa bosta desse celular, que você não solta, e você mal olhou pra mim, você mal... Cara, só um bom dia, só responder, sabe? Ou então, quando vai pedir alguma coisa, pedir com... Cara, já tive reclamações e interações não muito positivas com o passageiro, que foi reclamar uma coisa comigo, e fala,
cara, beleza, você pode não estar gostando, mas eu tô seguindo aqui as diretrizes do aplicativo, mas a forma como ele reclama, a forma como ele demonstra estar #chateado é a frieza que nesse vídeo eu quero dizer que é pior do que o clima, do que o frio climático. Porque, cara, o mundo, vamos lá, eu não acredito, principalmente falando de brasileiro, do povo brasileiro e do brasóleo, eu não acredito que esse país tem solução, que as pessoas podem ser resgatadas e podem ser melhores, eu não acredito. E é exatamente por isso que eu tô falando aqui, cara, é muito zoado lidar com alguns tipos de passageiros, com a frieza deles. Porque acho que na pior das hipóteses aqui, não é nem eu ficar chateado, né? Nem eu ficar, pô, poderia ser melhor, eu poderia ter um dia um pouco mais produtivo, menos estressante, dependendo do tipo de passageiro que entrasse no carro. Sabe qual que é o pior? O pior diz respeito a tudo aquilo que eu falo, que é o teor do meu canal. O que me corrompe bastante são os passageiros, no caso são as pessoas. A gente acaba perdendo um pouco de uma visão um pouco mais otimista, se é que existe otimismo, ou que seja um realismo mais conformado, porque a gente vai sempre acabar agindo e reagindo contra as pessoas que tratam a gente mal. A gente vê de vez em quando alguns vídeos de pessoas que lidam com o público, isso aqui não é só dirigir, tá? Isso aqui não é só dirigir, isso aqui é atendimento ao público. Por mais que o público não mereça, por mais que o público não faça, não tenha a menor noção do que nós estamos fazendo aqui com eles. Mas isso pode corromper, como de fato corrompe, é o teor desse meu canal, cada vez mais a minha pessoa, cada vez mais o meu ânimo, desânimo, a minha perspectiva sobre a vida e coisas que tais. Então, resumindo, o frio climático não é o que de pior pode acontecer conosco no dia a dia trabalhando aqui como motorista de aplicativo. A frieza dos seres humanos e das pessoas que estão ao nosso redor, muito provavelmente é muito pior, bem pior do que apenas o frio. O frio eu coloco um casaco, se eu tiver com a imunidade baixa eu me alimento melhor, tomo uns remedinhos, pratico um pouco de esporte, tento melhorar a minha qualidade de vida. E a questão de lidar com outros seres humanos. Porra, velho. Meus vídeos nunca são com teor de motivar ninguém, é a realidade. Então se você tem essa realidade de que puta merda, lidar com o ser humano tá cada vez mais difícil, vamos lá, essa é a nossa vida, não tem muito o que fazer, vamos fazer o que dá pra fazer e já era.